Olá, estamos em mais um início de semana e eu desejo que essa reflexão de hoje abençoe a sua vida. Meu irmão, minha irmã, imagine um pai desesperado que já tentou de tudo para ajudar o seu filho, mas nada funciona. Ele busca ajuda onde pode, até por fim encontrar Jesus. Será que a sua fé será suficiente para alcançar o milagre? Muitas vezes nós também nos sentimos assim. Pedimos a Deus, mas lá no fundo duvidamos. Será que Ele pode mesmo mudar essa situação? Por isso eu quero te convidar para que juntos possamos ouvir a proclamação desse Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, e depois fazemos uma reflexão a partir desse texto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutíeis com eles?" Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos seus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, que começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós, ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para aquele que tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias desse menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou o menino pela mão, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra contida nos evangelhos perdoe os nossos pecados. No evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o pai do menino, possuído por um espírito mau, estava em crise. Ele queria acreditar, mas sua fé ainda era fraca. A sua súplica a Jesus é comovente: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Santo Agostinho nos ensina: crer é pensar com assentimento, ou seja, a fé não é apenas um sentimento vago, mas uma entrega concreta de nossa razão e do nosso coração a Deus. Quantas vezes somos como esse pai? Dizemos que confiamos em Deus, mas na prática carregamos dúvidas, ansiedades e inseguranças. O problema não é ter dúvida, mas o que fazemos com elas? Entregamos a Jesus ou deixamos que nos afastemos dele? Os discípulos tentaram expulsar o espírito, mas não conseguiram. Por quê? Jesus responde: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Aqui aprendemos algo essencial: há batalhas que só podemos vencer através da oração, do abandono total em Deus. São João Maria Vianney dizia:
A oração é para a alma o que é a respiração para o corpo. Sem oração, nossa fé enfraquece. Perdemos a força de enfrentar os desafios da vida. Será que estamos nos esforçando para manter uma vida de oração verdadeira? Ou só buscamos Deus quando estamos em apuros? Jesus não apenas cura o menino, mas ensina que a fé não é algo mágico ou instantâneo. Ela precisa ser alimentada. Santa Teresa de Ávila nos recorda: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, quem tem Deus, nada lhe falta. Isso significa que, mesmo quando as dificuldades parecem não ter solução, nossa confiança precisa estar em Deus, que tudo pode transformar. Para viver o Evangelho de hoje, alimente a sua fé diariamente. Não basta dizer que acredita. A fé precisa ser sustentada pela oração, pela leitura da Palavra de Deus, pela participação na vida da comunidade da Igreja. Não desista diante das dificuldades. Se Jesus nos ensina que algumas batalhas exigem mais oração, significa que precisamos ser perseverantes. Quando algo parece impossível, intensifique sua oração e confie mais. Entregue suas dúvidas para Deus. Não tenha medo de ser sincero com Jesus. Se sua fé é fraca, diga como o Pai do Evangelho: Senhor, ajuda a minha falta de fé. Ele nos entende e nos fortalece. Meus queridos irmãos e irmãs, a fé não é ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo sem ter todo o caminho. Se queremos ver milagres, precisamos aprender a entregar tudo a Deus e perseverar na oração. Que hoje do nosso coração possa brotar essa prece: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de aprender que a fé não é ausência de dúvidas, mas é da certeza de que se Deus está do nosso lado, nós vamos acreditando e as coisas vão acontecendo. É colocar tudo nas mãos de Deus. Por isso vamos rezar essa oração do Pai Nosso, não só da boca para fora, mas de fato acreditando que Deus age milagrosamente e poderosamente na vida de cada um de nós, se nós nos dirigimos a Ele com muita fé e total confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você, meu irmão, minha irmã, está passando por uma grande dificuldade, uma grande provação na sua vida, peça à Virgem Maria, peça para que ela te ajude a acreditar que a fé em Jesus pode te dar e conceder o impossível. Rezemos também com muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, com muita confiança nos coloquemos na presença de Deus e peçamos cada vez mais o dom da fé, que possamos crescer nesta realidade, pedindo que aumente cada vez mais essa nossa confiança no Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Aleluia, aleluia.